política, é história, é emoção. Aqui é nós. Se você faz tudo sempre igual, é seguro que nunca se perca, mas é bem provável que nunca se ache. Nessa noite, nós estamos recebendo aqui uma pessoa muito especial. Esse mês que é o mês da mulher negra e caribenha, comemora a luta, a história, a vida, a memória da mulher negra e da mulher caribenha. Vou receber aqui uma figura importantíssima da cidade, a minha amiga Rose Braga, ela que é ativista negra, produtora cultural, mãe solo, chefe de cozinha, de cozinha internacional premiada, recebeu um prêmio de destaque internacional em Lisboa, Portugal. Estou sofrendo para a gente ver também aqui. Rose, seja muito bem-vinda aqui no nosso podcast. É um prazer ter você aqui com a gente. E dá uma noite para essa galera aí, né, velho? Gente, boa noite. Eu estou muito assim à vontade, né, de estar aqui nesse lugar, né, com esse amigo lindo que eu amo, ele sabe, de muitos anos essa história, né, nossa, né, amiga? Mas é amor antigo, né? Verdade. É amor antigo. Antigo mesmo, de respeito, de carinho, de torcida, de verdade, né? Coisa boa. Gostoso. E para mim, estar aqui nesse programa seu, eu estou me sentindo muito honrada, gratidão pelo convite. A gente que está feliz, velho, de receber uma pessoa tão importante aqui no nós, pô. Esse programa aqui que a gente fez uma brincadeira de amigos, e a gente chega um cara de gente importante aqui, a gente fica feliz pra caralho. E no mês importante receber uma mulher que tem uma história de vida como a sua, pra gente abrilhanta mais ainda o nosso podcast, né, velho? Quem é Rose Braga? Primeiro, né, é bom saber assim, a história, onde nasceu, como viveu, como foi a juventude. Nasceu aqui, nasceu em outras... Porque Camaçari é uma cidade migratória, né, Rose? Eu mesmo não sou de Camaçari, então eu vim para aqui moleque, mas não nasci aqui. Então, uma boa parte das pessoas que vivem aqui, de fato, não nasceu aqui em Camaçari. É o seu caso também, ou você é de uma família mesmo tradicional da cidade? Não, é metade, né? Metade né? dividida. Eu, hoje com 40 anos, nasci, me criei aqui em Camaçari, no Buriçatuba, na favela. Grande Buriçatuba. E sou filha de minha mãe, e a minha mãe, a professora Rose Braga, ela é de Salvador, né? Mas meus avós, parte da minha mãe, são do Recôncavo Baiano, de Nagé, então eu me criei também muito indo para lá, para Nagé, para Coqueiro, Maramogi. E a outra parte da minha família, né? Meu pai, são de Mata de São João, de Embaçaí, daquela região, mas meu avô veio muito cedo para aqui, para Camaçari, e se instalou ali no Buriçatuba, onde não tinha praticamente quase casa nenhuma ali. Naquela época, quem é os nativos aqui, lembram, né, que tinha o finado bispo, né, ali depois de Seu Toche, na Nova Preta e tal. Ainda era aquela rua ali que se chamava Pau Santo, onde hoje é a antiga creche de Ferreira Tomada, depois da Galinha Ferreira. Então, eu nasci ali no Buriçatuba, me criei lá, tive toda a minha infância lá. Ainda tenho, né, minha família toda mora lá, minha mãe e tal. Isso é uma pessoa muito bacana, né? Minha mãe é professora. Eu fazia conhecer ela na peixaria lá. Juntava os jornais para minha mãe lá, bicho. Era um cuidado com Dona Preta. Maria, minha mãe é apaixonada pela sua avó, né? Dona Balbina, né? Até hoje, essa freguesia com Dona Balbina se eternizou com sua mãe. Eternizou com minha mãe. Passou de mãe para filho, né? Exatamente. Então, passou de mãe para filho. A amizade passou de mãe para filho. Exatamente. De sua mãe e minha avó, passou para minha mãe e agora passa para a gente, né? Coisa boa, né? Energia deliciosa, até hoje, né? E ela não despedia assim. Se eu disser assim, quando eu fui na rua, vai comprar um peixe para mim. Aí, tipo assim, eu cheguei lá na feira e sua mãe estava fechada, não tinha. Aí, quando eu chego com o peixe, ela disse: esse peixe não é da Dona Balbina, ela ainda fala até hoje. Ela já chama Balbina aí, né? Ela fala: esse peixe não é da Dona Balbina, não. Por quê? Porque eu sei que ela não enrola assim, ó, saca assim, ela reconhece pelo jeito de arrumar o peixe, né? Então, é isso. Minha mãe, professora Rose Braga, uma mulher também incrível aqui em Camaçari, foi diretora, uma das fundadoras do Colégio Carique aqui na cidade. Minha mãe tem uma história também muito linda nesse município da educação, principalmente nesse combate também da educação antirracista. Então, é meu berço, né? É uma família bem misturada, assim, com uma mistura gostosa, né? Uma parte do Recôncavo, uma parte do Recôncavo do Norte aqui. Né? Dá um negócio bom retado, né? Muito bom. E aí,
Minha família, né, do meu pai, meu avô Erasmo, o pai do meu pai, era tocador de samba de roda, era sambador, tocador de samba de roda. A minha avó, Didi, a mãe do meu pai, que também lá dessa região, lá de Baçaí, Barro Branco, Diogo, aquela região ali, tem uma característica muito forte com a questão afro-indígena, né? Minha avó tem uma etnia assim, muito misturada. Sua avó ainda é viva, né? Não, não tenho mais nem minha avó, a mãe da minha mãe faleceu tem um ano, né? Tem um ano. Que é minha avó Maria Voz do Amor, que foi uma ativista política na cidade. Minha avó ela participou dos movimentos sociais de mulheres em Brasília, participou da Marcha das Margaridas na conquista do voto feminino, junto com Ana Gomes, aqui em Camaçari, junto com várias mulheres aí do cenário do ativismo político feminino de Camaçari. Minha avó estava junto com dona, me lembre, essas mulheres mais antigas aí da luta. Eu vou lembrar que eu falando. Lembrei ela falando. E minha avó foi essa mulher, né, aguerrida, que foi lutar por mais espaço de mulheres, espaço de poder. Mais cidadania. Minha avó foi para várias marchas de Brasília, Rio de Janeiro, para a conquista de várias lutas, né, para as mulheres, junto com muitas outras mulheres de Camaçari. E eu, desde menina, desde a barriga da minha mãe, que já era uma ativista. Né? Então, essa história do ativismo na sua vida é uma coisa marcante na sua vida, né, velho? É uma coisa de geração, na verdade, né? Bem sua avó, sua mãe, ver você. Exatamente. Então, eu cresci ali no Burissatuba e sempre via minha avó envolvida, né, com a cultura. A minha avó sempre que fazia aqueles movimentos, né, da comunidade. Minha avó foi presidente da Associação do Burissatuba, foi uma das fundadoras da Associação do Burissatuba. Minha avó foi uma das fundadoras da igreja Nossa Senhora Pega de Socorro, lá do Buri. Desde a construção da primeira pedra que se colocou na igreja. Pedra fundamental. Exatamente, minha avó estava lá participando junto com outras mulheres. Tiveram aqueles mutirão, e eu pequenininha acompanhando tudo aquilo ali. Então, essa força, né, desse ativismo muito enraizado na minha essência, veio mesmo dessas experiências. E a minha referência mesmo de mulher, né? Que é a minha mãe, a minha avó, ali naquela luta e tal. E desde menina também eu sempre gostei muito de ficar na cozinha, vendo minha avó cozinhar, vendo minha mãe cozinhar. E a minha avó, a mãe do meu pai, eu tenho uma referência muito forte que meu avô tinha casa de farinha. E aí eu adorava ir para casa de farinha, ver meu avô fazendo farinha, fazendo beiju, e minha avó fazendo aquelas toneladas de comida, quando era Sexta-feira Santa, tudo no fogão de lenha, aquela coisa toda. Então, eu cresci nesse cenário entre a cultura popular e meu avô com samba de roda, né? a luta política, a culinária ancestral, porque minha avó, a mãe do meu pai, cozinhava na lenha, aquelas comidas de folha, de taioba, de língua de vaca, aquelas muquecas de folha. Então, eu fui criada nesse cenário. Vou fazer um dia pra vocês. Nunca comi, não. Preciso experimentar esse negócio aí. Todo mundo fala, bicho. Você deve ter comido quando era criança e não lembra, porque isso também foi um retrocesso histórico, né? Da nossa história, da nossa culinária ancestral. Muito da nossa comida, que foi a resistência do nosso povo, do povo preto, que ajudou a sobrevivência da gente, foi essa comida, essa culinária, porque o nosso povo, naquela época, um tempo muito sofrido, usava do quê para se alimentar? Não mudou muito agora, não. Melhorou um pouquinho, né? Mas ainda sofre muito ainda. Exatamente. E a gente usava o quê? Era o mato para sobreviver. Então, quem está aí assistindo sabe que lá na sua memória afetiva, seu avô, sua avó, sua bisavó contava alguma história que fazia uma moqueca de bredo, de língua de vaca. Eu lembro que tinha moqueca de mamona. De mamão. Moqueca de mamão. É isso aí. Moqueca de mamão, o peixe na palha da bananeira. Isso aí eu lembro. Né? Então, tudo isso, mas dentro de um processo realmente, né, de desigualdades sociais, a gente foi, da questão também do capitalismo, das grandes indústrias alimentícias, eles começaram a tirar a nossa história, como sempre, de uma forma de impulsionar que a nossa história, nossas raízes sejam apagadas da sociedade. Então, a gente começou a se alimentar de coisas mais industrializadas, né? De coisas que realmente saem de todo um contexto histórico da nossa identidade étnica e racial, que é a mistura do indígena, que são os povos originários, com os negros africanos, né? A gente aqui nessa diáspora imensa que é o Brasil,
Deixa eu. Porra, isso é muito bacana falar sobre essa questão da alimentação, da cultura, né? Do resgate da identidade. Que eu lembro uma vez, eu não sei se foi uma palestra, não foi um artigo que eu li na faculdade, alguma coisa assim, que falava dessa relação da alimentação do brasileiro com a religião de matriz africana. E eu lembro que esse texto, o cara falava do feijão. Sim. Por que o feijão é o alimento principal da comida brasileira? Aí ele disse que o feijão, dentro do feijão tem ferro, Sim. né? E o ferro é também um instrumento, eu não lembro muito, não lembro bem de qual orixá era. É um instrumento, É um elemento de algum orixá, né? do orixá Ogum, né? De Ogum, né? Então, ele fazia no texto essa relação da alimentação com essa ancestralidade, com esse resgate histórico. Dentro da liturgia, né, das religiões de matriz africana, e aí eu quero fazer um parêntese aqui, que a sociedade também tem essa questão do preconceito, das intolerâncias religiosas voltadas às religiões de matriz africana, porque também foi um processo histórico de, vamos dizer assim, descaracterização das religiões e colocar como demonizadas, né, as religiões de matriz africana. Inclusive, eu sou bem questionada nos lugares que eu vou, tá? As pessoas têm muita relação à minha imagem à religiosidade africana, quando não tem nada a ver uma coisa com a outra. É verdade. Eu tenho uma identidade étnica, racial bem resolvida dentro de mim. Isso foi um processo também de busca da minha identidade, de o meu reconhecimento de quem eu sou, de onde eu vim, quais são as minhas origens. E eu sei hoje, e dentro das minhas pesquisas, porque também é um processo que a gente vai também se descobrindo, porque foi muita coisa escondida da gente, né, apagada da nossa história, quem realmente nós somos, de onde viemos, quem é a nossa descendência histórica. E hoje eu sei que somos descendentes de reis, de rainhas, de mulheres que foram também guerreiras, lutadoras, que conquistaram muitas coisas para nós, para hoje a gente estar aqui sem as algemas em nossas mãos. Então, para mim, o uso do meu turbante, o uso dessa minha identidade étnica racial, é uma questão de autonomia, de poder, entendeu? Que eu me sinto nesse lugar, que eu tenho autoridade, eu tenho poder, eu posso sim ser e fazer o que eu quiser sim. Então, isso foi um processo também muito longo da trajetória da minha vida, dessa descoberta de quem realmente eu sou e o que eu posso ser. E ter coragem de você enfrentar todas as dificuldades que a sociedade nos apresenta. É bacana você falar sobre isso, porque assim, não é fácil. Não é fácil você se entender como uma pessoa negra, altiva, independente, livre, porque o tempo todo as pessoas dizem que o negro é feio, que o negro é incapaz, que o negro é pior, que o negro é mal educado, que o negro é burro. Ora, se tem todo mundo dizendo que o negro é tudo de ruim, automaticamente as pessoas, mesmo as pessoas negras, vão se recusar em querer ser o que realmente são. Né? Não é, Rose? Então, como você disse, como foi esse processo desse autoentendimento, assim, você chegar ao momento e falar assim, não, eu sou uma pessoa, uma mulher negra, mas eu sou inteligente, eu sou bonita, eu sou linda, eu sou gostosa, maravilhosa, sabe? Eu posso fazer o que eu quiser. Então... É um processo que, assim, realmente é ao longo do tempo, aos poucos, que você vai tendo e buscando elementos para construir sua identidade, né? E aí, só complementando, respondendo para não perder o fio da meada, nós, em relação à culinária e à liturgia das religiões de matriz africana, aí eu queria deixar claro, né? Eu não tenho nenhuma relação com a religião de matriz africana, não sou de nenhum terreiro de candomblé, não sou feita em nenhuma casa de axé, mas eu tenho muito respeito à ancestralidade, né? Apesar de... Então, hoje eu me considero uma pessoa espiritualizada. Porque as pessoas acham porque você se veste com turbante, bota uma roupa, um tecido meio africano, as pessoas acham que você é do candomblé. Não que isso seja um problema para mim, de forma alguma, claro. Né? Mas as pessoas têm esse preconceito. É um conceito preconcebido. Exatamente. E isso é uma coisa que a gente também precisa combater. Porque o uso do turbante é uma identidade que eu assumi para mim, por eu entender esse poder que ele tem de mulheres, né? Na África, por exemplo, o turbante na África, em vários lugares da África, tem essa autonomia de poder.
quanto maior é o turbante, mais naquela região, naquela etnia, naquele lugar, tem uma hierarquia, né? É uma pessoa que tem mais ascensão de poder. Então, as mulheres que usam turbante mais baixo ou menos coloridos. Então, cada conceito cultural daquele lugar tem as suas diretrizes que são obedecidas, né? Tem suas regras. Então, tanto é que eu não uso nenhum tipo de turbante com formas e jeitos de amarrar, trejeitos de amarrar, voltados para a religião de matriz africana. Então, o jeito que eu uso é mais estético, uso estético, porque foi aquilo que você acabou de falar. Como foi que se deu, né, esse empoderamento, né, esse assumir esse lugar de fala? Então, foi uma construção para mim, exatamente como foi isso que eu comecei a falar. Histórica e política dentro de um conceito familiar. Lógico que nem todo mundo teve isso. Eu tive a sorte de ter nascido, né, de uma família de mãe e de pai, que são mulheres à frente do tempo. A minha avó faleceu ano passado, ela faleceu com 86 anos, extremamente lúcida e extremamente politizada. Minha avó que veio do interior de Maragogipe, no Recôncavo Baiano, praticamente só estudou até a 4ª série, mas minha avó, ela tinha um entendimento de organizacional politicamente falando, como muitas mulheres que hoje estão aí até no poder e não conseguem ter. Então, minha avó, ela fazia matemática na cabeça, né? E era uma mulher, assim, muito assim à luz mesmo no tempo de hoje. Então, todas essas referências... Vou começar a pessoa assim, né? Todas essas referências foram construindo a minha identidade. Mas eu também não fiquei só aí, né? E aí aconteceu um episódio na minha vida que eu falo sempre, acho que quem me conhece sabe que eu falo muito sobre isso, que eu fui sofrer racismo na escola, né? Eu com 11 anos, 10 anos de idade, sofri racismo pela primeira vez quando eu não sabia o que era o racismo. E quando a gente sente o racismo assim, na nossa pele mesmo, dói muito. É uma dor muito forte, uma angústia muito forte. Porém, eu não sei de onde eu tirei tanta força para superar esse racismo. As colegas da escola não queriam brincar comigo. Eu perguntava por que não. E um dia elas me disseram que a mãe dela disse que não era para brincar comigo porque eu tinha um cabelo duro. E eu fui para o banheiro da escola nesse dia, chorei. E depois eu olhei para o espelho e jurei que eu ia lutar para que aquilo não acontecesse nem mais comigo e nem com mais criança nenhuma. Então, ali nasceu um ativismo, uma ativista negra naquele dia. Eu tinha mais ou menos 10, 11 anos de idade. E a partir daí, quando eu fui já ficando adolescente, fui participar dos grêmios escolares, que hoje não é como era antes, eu sei que você também já participou. Era uma educação política muito forte dentro das escolas. E aí eu sou do período dos grêmios do Mascarenhas, do Polivalente, que eram realmente, hoje você é professor do Polivalente, eu sou cria do Polivalente, e foi assim, a participação do estudante dentro da escola era efetiva, a gente também tinha direito de vez e de voz, e a gente também construía também todo o contexto que a gente achava importante para a escola, né? Então, foi para mim uma academia, uma faculdade, uma universidade, os grêmios escolares que fez também nascer em mim esse ativismo de ir para a rua, lutar pelo direito do jovem. Eu participava daquelas marchas na época da AMES, lembra? Da AMES, né? Era a Associação dos Jovens de Camaçari, alguma coisa assim, né? Que tinha AMES, e foi muito importante para a gente naquele período ali. Muitos dos nossos hoje ativistas aí no município foram cria daquele movimento, né? Que a gente participou. E aí foi construindo essa identidade. E logo em seguida eu comecei a fazer, né, os trabalhos lá no Murissatuba, de movimento político da questão racial. Idealizei a Parada Cultural da Consciência Negra. A Parada Cultural, né, velho? Que é um evento maravilhoso, lindíssimo, velho. Que assim, que é um grande ganho para aquela comunidade, esse evento, né? Porque você tem uma comunidade periférica, de maioria negra, e que vive um pouco à margem do olhar da cidade. E que as pessoas lembram do Murissatuba, quando lembram do Murissatuba é quando tem a parada cultural. Era isso que eu queria. Né? E aí a parada cultural acaba fazendo com que as pessoas acabem olhando para aquela comunidade. Com outro olhar. Com outro olhar. E era esse o meu sonho, sabe? E eu acho que eu consegui isso.
E eu comecei a perceber isso quando eu coloquei meu primeiro negócio lá na comunidade. Eu trabalho com culinária, né? Desde menina, vinha para a feira vender pastel. Então, desde que mãe, menina, você vai fazer o que lá? Na feira vender pastel, não tem necessidade para isso, você tem que estudar. Eu disse, mãe, eu gosto de meu dinheiro, desde pequena. E aí eu, adolescente, já vim para a feira aqui, onde hoje é a Cidade de Saber. Sim, isso Que mesmo. ficou Era uma feira provisória, né? isso. Uma feira provisória. Eu vinha para a Cidade de Saber vender meus pastéis, vender minhas coisas, porque eu sempre já tinha esse tino de afroempreendedora já do sangue. Porque nós, mulheres, né, na nossa ancestralidade, fomos as primeiras empreendedoras desse país. A gente que comprou as alforrias dos nossos irmãos, dos nossos pais, dos nossos filhos, né? E então nós temos essa energia do dinheiro aguçada nas nossas raízes. Então, eu sempre gostei do meu dinheiro, de lutar pelos meus objetivos. Então, já tinha isso já muito forte em mim. E aí, mãe, menina, eu queria muito isso. E aí, quando eu fui colocar o meu primeiro negócio lá no Borisatuba, que foi um restaurante feijão de barro. Eu fiz lá o feijão lá, feijão muito mais. Pois é. Comi lá umas 2 vezes o feijão lá. Eu sentia que o público, né, o público da minha comunidade, nem sempre tinha condição financeira, né, de estar sempre lá para eu dar manutenção ao meu negócio. Então, eu começava a convidar pessoas de fora para ir para o meu feijão. E aí as pessoas diziam, Rose, ali é muito perigoso, é violento, eu não vou não, tem tiroteio, tem não sei o quê. Eu digo, gente, mas eu não vejo isso aqui. Não, aí a fama, né, que é um bairro de pessoas pretas, de periferia, de favela, do gueto, só tem fama, né, de marginalização. Que isso também é um processo também construído de apagar da gente realmente a nossa história e não fazer com que a gente cresça. Ninguém quer ver uma empresária preta ter um restaurante na periferia e ela se dê bem, né? Então, as pessoas, eu não vou não, porque no Guri é perigoso, não sei o quê. Eu falei, eu preciso mudar essa realidade. Eu sei que aqui na minha comunidade tem pessoas que são artistas, tem músicos, tem dançarinos, tem capoeira, tem samba de roda, entendeu? Porque eu nasci e me criei, eu conheço toda a minha comunidade. E aí eu disse, aí eu tive essa ideia, eu falei, eu vou fazer um movimento aqui, comecei a pesquisar, isso há 15 anos atrás. Eu comecei a pesquisar, a gente não faz nada sozinho, né? E aí fui buscar apoio dos amigos, na época eu convidei Ciete, a cantora Ciete, que é muito amiga de minha mãe. Aí fomos chamando os amigos, professora Valdelane, chamamos, bora fazer um movimento, vamos fazer apresentação cultural, vamos chamar os meninos da própria comunidade para dançar. Ali na Lama Preta tinha os Jackson. Lembra dos Jackson? Da Lama Preta ali? Não lembra que você apresentava vestido de Michael Jackson? Sim. Aquele menino lá da Lama Preta. Era o Jackson o nome, era os Jackson. Aí eu chamei os Jackson para se apresentar. Nossa amiga e irmã da Lama Preta, que é da Xé, que dançava dança afro, que foi para... Ela está morando fora agora, que trabalhou com você tantos anos. Cristina, ia falar o nome dela, Cristina foi lá, dançou uma dança afro. E foi assim, aí fizemos um desfile afro, onde a gente tirou cada coisa ali, preciosidade de meninas pretas da comunidade. E aí empoderando essas meninas, né, levando a autoestima, né, delas. Então, para mim, aquilo foi assim, um divisor de águas. Você falou uma coisa importante dessa coisa desse trabalho que você faz, porque eu vejo isso muito na sala de aula, na escola, né? Eu acho que a maior dificuldade do jovem negro da periferia é a autoestima, né? Sim. Eles acabam não acreditando que é possível. Eles têm eles têm uma autoestima muito baixa, dada todo esse processo de construção negativa que ele vê, né, que é feio, que é ruim, que não presta, que é marginal, que é bandido, que é não sei o quê. Você chega na escola, qualquer dificuldade que você apresenta a um jovem da periferia, mínimo que seja, ele acha que é impossível de resolver. Ele acha que não tem solução. E acho que um trabalho desse, como você faz, é fundamental. E aí aquelas meninas que viviam ali, sem ter nenhuma perspectiva de vida, sem ter... aí comecei a voltar para participar de ensaios fotográficos, de desfile fora de Camaçari, sabe? Comecei a fazer coisas para que elas se empoderassem e começasse também esse processo, né, de ir subindo, né, que uma mão vai subir na outra, né, puxando a outra. E aí foi muito importante isso. E eu me lembro também que eu recebi, que na época quando eu estava fazendo esse trabalho, que realmente não é fácil,
Quem olhou muito, assim, olhou com um olhar realmente de que aquilo ali era um mecanismo importante de social dentro da comunidade foi o nosso saudoso Everaldo Vieira. O grande Everaldo. E aí, quando ele viu eu fazendo esse movimento na comunidade, ele me convidou para eu participar da diretoria da UNEGRO, e aí eu fui ser diretora de gênero. Meu primeiro cargo, vamos dizer assim, de movimento social, institucional, que eu assumi na minha vida fora no período de greve escolar, foi o passei 6 anos como diretora de gênero da UNEGRO, atuando nos movimentos sociais, nas lutas, nas marchas, fazendo as atividades voltadas para a educação antirracista, né? Porque eu fui criada nesse conceito. Minha mãe é professora, pedagoga, psicopedagoga. Minha avó trabalhou a vida inteira em escola, como auxiliar de disciplina, nas escolas de Camaçari, Gonçalo Muniz, aqui no Rio Bacelar, no Cajueiro. Então, eu fui criando nesse contexto educacional, né? Então, é muito forte para mim ver a educação como ferramenta de transformação. Né? Porque isso também, você teve um caso, né, pessoal desse lugar, então isso talvez impulsionou você também querer transformar. Eu digo às pessoas que talvez as pessoas não tenham conta, mas a escola é um lugar super violento quando você é um jovem negro, né? É um lugar muito perverso. Muitas vezes as pessoas acham que fazer um modelo de educação antirracista é uma bobagem, é uma besteira, mas não é uma besteira. Quando você é um jovem negro, uma menina negra na escola, porque como você falou, como você sofre um ato de racismo, aquilo marca a sua vida. Sim, exatamente. Só que esse lugar de você pegar aquela situação negativa e você conseguir transformar aquilo numa potência para ajudar a que aquilo um dia também, nessa luta, isso aí é também uma decisão sua pessoal. Né? Você pode dizer assim, tem muita coragem, tem que ser lustrado. Tem que ter também um Zé Edivaldo, né? Mas eu também tenho uma coisa que eu sempre falo assim, nos lugares que eu vou e converso com as pessoas, que hoje também é algo que eu consigo ter uma visão mais ampla de fora desse contexto, né? E aí eu gosto muito de falar sobre isso, que às vezes a gente não percebe nessa questão da espiritualidade de cada um de nós. E aqui eu não estou falando de religião. De religião, claro. Porque hoje eu acredito que cada um de nós vem com uma missão aqui nesse plano, né? E às vezes a gente demora a encontrar esse lugar. E o universo, Deus, Jeová, Oxalá, seja lá a crença que você acredita, ele vai colocando no seu caminho ferramentas, obstáculos e coisas para você despertar o seu propósito de vida. E aí eu tenho hoje, olhando de cima para baixo, eu olho que aquele momento de eu ter sofrido aquele racismo na escola foi um obstáculo que eu precisei passar para descobrir esse propósito na minha vida. Né? Para descobrir o que eu vim fazer aqui nesse plano. Por que a gente está aqui? Por que a gente veio aqui? Porque é uma pergunta incógnita que eu acredito que está no inconsciente, no consciente de toda a humanidade. Né? A gente fica nessa busca constante querendo saber, poxa, eu estou aqui, mas o que eu vim fazer? Qual é a minha missão? Qual é a minha tarefa? E aí você vai passando por vários obstáculos na vida, e aí quando você começa a olhar tudo que você vem passando, e todo aquele ciclo de evolução que você vem evoluindo, você abre uma chave, né? E aí, quando você abre essa chave, porque você também tem que perguntar para o seu interior, né? E ele te responde, né? Pô, o que é que eu vim fazer aqui? Aí você abre, pô, que tarefa difícil é essa que eu assumi, né, lá no plano espiritual? Tem várias. Que tarefa difícil é essa? Tá uma hora dessa aqui, fazendo podcast, cansada depois de um dia de trabalho, né? Por que eu estou aqui? Simplesmente porque você assumiu o plano espiritual, ou seja lá onde você acha que você combinou isso, desse papel ser um de transformação na vida de várias pessoas. Então, quando você roda essa chave e você descobre isso, você faz com mais leveza, mesmo cansado, com sono. Você faz com mais tranquilidade, sorrindo, alegre, feliz, vai passando pela dificuldade, mas não, tá bom. Aí você se lembra, não, eu assumi esse negócio aqui, eu vou ter que ir até tocar, né?
entendeu? E aí o próprio universo e tudo vai se Vai ajudando, conspirando a vai seu conspirando a favor. seu favor. As coisas vão É acontecendo, verdade. pessoas vão entrando na sua É vida, verdade. recados você vai recebendo, né? E aí, Convites, prêmios. prêmios. Eu não tinha falar de prêmios aqui. Prêmios, a coisa vai acontecer, é verdade. E aí quando você vai ver, você construiu uma história, um legado, você construiu uma vida que vai se transformar em referência para várias pessoas. Eu tenho minhas referências de vida, que eu já falei aqui da minha mãe, da minha avó, mas tem muitas que estão aí na atualidade, né, como Angela Davis, como a própria, essas mulheres heroínas agora do Grupo Júlio, que lutaram pela independência da Bahia. Você tem mulheres que deixaram seus legados históricos, como homens e mulheres que estão aí na nossa trajetória de vida, como o nosso saudoso Zumbi dos Palmares, que foi um grande guerreiro lutador que lutou pela libertação dos nossos irmãos antepassados. Então, essas pessoas são, sim, referências de luta de história que deixaram um legado de missão, que cumpriram suas missões aqui nesse plano. Então, hoje, depois dos meus 40, eu estou bem tranquila, assim, de saber que tudo que eu tenho feito simplesmente é cumprir a missão, de tudo que eu me propus de vir aqui. Eu faço muita tranquilidade. Bacana, né? Que bom. Dentro desse mundo de tanto compromisso de Rose Braga, também surgiu um espaço para ser mãe, né? E ser mãe solo. Essa experiência da maternidade. Eu falo às pessoas assim, hoje, a paternidade foi uma coisa que acrescentou muito para a minha vida. Né? Me deu tudo a mais. Tudo a mais paciência, mais coragem, mais dedicação, mais esperança, sabe, mais alegria, mais tudo. A paternidade me deu tudo a mais, assim. E mais trabalho também. Eu não posso negar, falar que essa coisa boa tem trabalho também. Sim. Mas é muito bacana, assim, a paternidade. E você, como é que você encontrou um tempo para ser mãe? Você também acaba sendo mãe solo, que é uma realidade de uma boa parte das mulheres negras aqui no nosso país. Né? Qual é o grande desafio, assim? Qual foi o grande desafio para você, que é uma mãe sozinha? Né? Eu fui mãe solo na adolescência, então tive uma agravante a mais. E eu segui também as estatísticas, né, das mulheres negras. Eu fui mãe com 15 anos, né? Não que eu não tivesse tido educação, minha mãe não tivesse me orientado, mas justamente Você foi bem jovem. muito jovem. Mas foi um movimento de ser mãe que também foi uma transformação na minha vida, porque eu tive que amadurecer na tora, entende? E o fato de eu ter sido mãe solo também, aí a gente vai para a celeuma, né, dizer assim, se tivesse tido, né, um companheiro, você poderia ter tido, né, dado uma vida melhor para suas filhas. Quando São não, quantas filhas? eu tenho 2 filhas. Duas, é? Alice do Carmo e Alessia Braga. Poxa, eu só pensava que era só uma, rapaz. Meu amor, já sou vovó. Já é vovó também, Já né? sou avó de Miguel e de Heloísa. Coisa boa. E aí foi assim, eu tive que, para eu ser essa Rose Braga hoje, eu tive que ser a... Minha filha nasceu do dia, quero ser avô. Imagina. Olha, eu vou te dizer que ser vó é pior do que ser mãe. É mesmo? O amor é dobrado. É meu, velho. Eu já quero ser avô, meu. Minha filha nasceu outro dia, já quero ser avô sem ser avô já. O amor é dobrado. E eu não sei porquê, né? Eu acho que eu vou falar por mim, né? O sentimento. E aí, tudo que eu não fiz com as minhas filhas, eu quero fazer com meus netos, entendeu? Com minha neta. Inclusive, isso que eu faço hoje com minha neta, né? Eu não fiz com minhas filhas, apesar que elas aprenderam na tora. Mas eu olho para ela e falo assim, meu amor, vovó, Maria Heloísa, ela tem 7 anos, tem os cabelos todo encaracoladinho, né? Igual a mim, quando eu era pequena, que eu era bicho de preconceito. Aí eu falo, você é a minha rainha da África. Você é a menina mais linda desse planeta. Ela é mesmo vovó, aí ela já se acha toda linda. Esse cabelo seu é lindo demais. Entendeu? Então, aí outro dia eu fui dar uma palestra na escola dela, né? Que assim, fui convidada para ir para lá, da palestra e tal. E quando eu fui embora, as coleguinhas dela falaram, sua avó é macumbeira, porque estava de turbante. Aí ela enfrentou as coleguinhas da escola. Vou chamar a diretora da escola para dizer, olha, ela está dizendo que minha avó é macumbeira. Combinação com minha avó. Minha avó, a menina com 7 anos.
Então, assim, foi uma das melhores coisas que aconteceu na minha vida, porque eu ser mãe, ter sido mãe solo, foi dobrado eu ter tido que enfrentar aquela condição, né, para criar minhas filhas, para poder dar uma educação, para poder realmente dar a sobrevivência, né? Graças a Deus eu tenho todo um arcabouço familiar, né? Que ajuda, Que né? ajudou muito. Minha família é uma família muito assim, parceira. Você tem uma foto com sua família que eu achei linda. Só mulheres, bicho. É, Falei, caralho, que império, velho. aliás, Gosto do seu império, bicho. Gosto do seu império. aquilo ali foi intuição, você Pô, que sabia? lindo aquilo ali, bicho. Eu Lindo tive demais, lindo intuição para demais. fazer aquela foto. Lindo demais, lindo demais. Um ano depois, minha irmã faleceu. Acho linda aquela foto. Eu tive a intuição de deixar registrado as 7 gerações da família. Você falou, você vai me emocionando. E não tem o pior daquele, não tem homem não, é? Só mulher? Tem homens, mas eu tive essa intuição de fazer a 7ª geração da família. Aí minha mãe, minha avó, minha mãe, eu, minhas filhas e minha netinha. Pô, lindo demais. Linda aquela foto. Foi muito lindo. É uma foto histórica aquela foto ali. Ela É uma foto histórica. Quem fez foi a nossa querida Fernanda Maia, Foi, né? né? Minha amiga maravilhosa. E assim, é uma coisa, é fundamental aquilo ali, porque até para as famílias negras, o registro histórico Sim, é uma coisa difícil. difícil. Então, eu digo sempre para as pessoas, eu digo assim, ó, eu tenho uma aluna, né? O nome dela é Elis Kupter. O nome dela, eu chamo ela assim, Kupter. Esse nome é da onde? Sim. Ela disse, não, ela falou lá, alguma coisa ali do centro da Europa, do centro da Suécia, sim. que o pai dela, né, a descendência do pai dela. Sim. E aí, mas eu chamo meu aluno, João Guilherme Santos Souza, esse nome seu vem da onde? Sim. Entendeu? O menino negro, então ele não consegue ter essa referência histórica familiar, sabe? Claro, porque nesse processo da escravidão a gente sabe que é tudo isso. E você fazer isso, aquilo ali é uma foto histórica muito importante, velho. Muito importante, porque suas netas vão poder, lá no futuro, olhar para o passado e dizer, não, eu tenho referência. Exatamente. Histórica. Aqui é a minha tataravó, minha avó, minha mãe, minha tia, não é? Então, tem essa referência. Eu mesmo não tenho essa referência. Eu nunca vi uma foto da minha bisavó. Eu só conheço até a minha avó. Somente. Da minha avó para trás, eu não sei mais quem é ninguém. Nunca vi uma foto, só sei de nome. Também só sei o nome da minha bisavó e o nome do meu bisavô. Também só sei o nome. Mas também depois deles, quem são, de onde eram, onde nasceram, não sei. E é isso que essa memória foi apagada de nós, né? E que essa referência histórica de onde a gente veio, a gente precisa ser recontada essa história e aproveitar a oportunidade de deixar para os nossos, para futuras gerações. Então foi isso que eu quis eternizar naquela foto. E aí quem quiser ver a foto, vai lá no meu Instagram, tá lá a imagem, né, da minha família, da 7ª geração da minha família, das mulheres da família. Você também percorreu o caminho da culinária, participou do programa. É no Multishow, não foi no Multishow? Foi no canal Sony. No canal Sony, isso, no canal da Sony. Foi, eu fiz o ano passado o reality, participei do reality Self-Made Brasil, foi um reality de chefe de cozinha empreendedores, né? Fiquei em segundo lugar de todo o Brasil. Antes eu tinha feito o programa Minha Cozinha do Jacan. Sim, eu lembro disso aí, você também que ia falar. Da Band, com o velho Jacan. Fiz também um documentário maravilhoso. Você é corajosa. Você é corajosa. Fiz um documentário incrível, que foi o Comida Aqui é Mato, que foi da Gabas Produções. Eu recebi um convite para falar sobre o que é o trabalho que eu mais amo fazer, que é esse trabalho com as plantas. São as plantas alimentação não convencionais, que na academia se fala assim, mas para nós pretos é a comida de resistência do nosso povo. Né? Porque foram essas plantas que ajudaram a sobrevivência dos nossos negros, refugiados nas matas. A chegar até aqui, né? Exatamente. E aí, quando você falou da comida da liturgia com a religião de matriz africana, foi justamente isso. Pense bem, nossos africanos saíram sequestrados de África.
E aí, quando chegou aqui no Brasil, como era que eles iam cultuar a sua ancestralidade? Se toda a liturgia da religião de matriz africana para ofertar para os seus orixás é justamente a comida. Então, ele teve que fazer uma reinvenção dessa culinária ancestral de África e uma adaptação para a realidade que ele vivia ali. E aí, quem é que ele encontra dentro das matas que ajudou aos negros refugiados? Foi nossos povos originários, os indígenas. E aí nasce, né, que é a única religião que existe no Brasil, não existe em lugar nenhum do mundo, que é o candomblé. Que é essa junção de várias religiões de matrizes africanas que vieram misturado dentro dos navios negreiros de África e chegaram aqui e encontraram, né, os caboclos das matas, os indígenas, né, das divindades dos povos das matas que os indígenas cultuam. E aí fez essa mistura e nasceu dentro do Brasil o candomblé, que é cultuado somente no Brasil. Existe que leva para outros países do mundo, mas não existe candomblé em outro lugar do mundo que não seja no Brasil. Então, as pessoas podem levar a forma de cultuar, o jeito de fazer, mas... Candomblé tem que ser no Brasil. No Brasil, e principalmente na Bahia. E aí, com toda essa história de cidade, se dá essa comida, que eu intitulo comida de mato, que foi a comida que nossos antepassados, né, tanto se alimentaram para sobreviver dentro das matas, como fugiam das casas de engenho, das senzalas, e se refugiavam nos quilombos, onde nasceu as sociedades quilombolas, né? Então, a partir disso, os nossos irmãos refugiados, com as tecnologias ancestrais, tanto afro quanto indígenas, que moldaram essa culinária que hoje é referência no mundo, que é a culinária afro-indígena, né? Que é a culinária que eu faço, que eu uso essa referência dos meus antepassados, e eu hoje tenho alguns trabalhos que eu faço. A Casa Calango, né? A Casa Calango, na aldeia Rico de Arembé, eu recebo turista do Brasil e do mundo para fazer as vivências étnicas gastronômicas comigo. A Casa Calango é uma junção de duas mulheres pretas, que é eu e minha sócia Fabiana Rego, que também Fabiana Rego, que foi a idealizadora da Casa Calango, e a gente juntou, né? Ela é professora também, pedagoga, ela também trabalha em educação antirracista, ela tem mestrado também voltado para essa área de educação antirracista, e aí ela trouxe essa ideia de a gente fazer uma casa que trabalhasse a educação antirracista através da cultura, da arte e da gastronomia. E aí a gente escolheu, né, o melhor lugar do mundo para fazer isso, que é o Aldeia Rico de Arembé. E aí a gente está tocando essa casa, recebendo turistas. Agora, no dia 26 de julho, em homenagem ao Júlio das Pretas, nós estamos fazendo a medicina da ayahuasca, que é uma cerimônia da ayahuasca só para mulheres. Estou trazendo 3 indígenas do Acre para fazer essa vivência lá. Quem quiser participar, pode chamar no direct da Casa Calango, que a gente está escrevendo. Só para mulheres. Só para mulheres. Só para mulheres. O ritual da ayahuasca dentro, né, dessa egrégora de mulheres, dentro do sagrado feminino. E no dia 27 pela manhã, a gente vai fazer uma culinária ancestral, culinária de mato, com a referência dessa culinária indígena dessas mulheres que estão vindo do Acre, indígenas de lá. Então, esse resgate dessa culinária, que além de ter sido a resistência do nosso povo, se transformou na liturgia da religião de matriz africana. Então, tem vários pratos que hoje são pratos que são as oferendas para os orixás, para os inquis, para várias divindades do candomblé, da religião de matriz africana, são pratos que foram realizados nessa mistura, né? Por isso que tem fó de taioba, que é oferecido para Nanã, muqueca de peixe. Então, toda essa liturgia do candomblé tem várias referências desses pratos que foram reinventados, né, no período da colonização do nosso país, da escravidão, com essa junção do afro com o indígena. Então, o indígena tem as tecnologias da mandioca, né, o plantio da mandioca, de fazer vários tipos de beneficiamento da mandioca,
Eles sabiam quais eram as plantas que não eram venenosas ou que eram venenosas que não poderiam comer dentro do mato. E foi assim que eles foram ensinando aos nossos irmãos africanos, refugiados das matas, inclusive tecnologia de cura, né? A fitoterapia é uma tecnologia ancestral de cura. A gente sabe que a gente já tem ainda referência na nossa memória afetiva, que a avó ensinava um chá, um banho, né, para cólica, para dor de barriga, para dor de cabeça, então, para tudo no quintal tinha uma folha para poder curar uma doença, para curar qualquer mal que a gente tinha. Então, tudo isso são tecnologias ancestrais dos nossos antepassados. E isso foi nos tirado da nossa história, da nossa memória. É por isso que você não lembra que você, eu não lembro de ter comido moqueca de não lembro. de Eu lembro folha. disso aí, eu lembro de. Não, agora você falou, eu me lembrei de uma coisa. A moqueca que tinha de peixe, que enrolava o peixe, Na folha. de sardinha, acho que é sardinha que enrolava na folha. Esses peixinhos, acho que é. Pititinga. O que tem uma cabecinha assim, esqueci o nome agora, velho. É agulhinha? Não é agulhinha, não. Esqueci o nome agora do peixe. Mas o nome do peixe era esse. Tá soprando. Como era o nome do peixe? Carapeba. Sim, Carapeba, que enrolava. Agora eu lembrei, rapaz, disso aí. Então, a moqueca de folha. Então, é verdade, agora eu lembrei. E é gostoso pra caralho. Esse bicho é louco. Aí hoje vem pessoas de vários países do mundo estudar a nossa cultura, a nossa gastronomia, monta restaurantes renomados, ganha dinheiro com a nossa história, a nossa cultura, e nós não podemos ganhar dinheiro com isso. Não, tem uma coisa errada nisso aí. Nós precisamos ser protagonistas da nossa história. E é nesse lugar, né, que a gente precisa estar. E basta também a gente querer. E eu quero muito isso, porque era algo que eu sempre sonhei, e aí é aquilo que eu boto assim na minha trajetória, e eu gosto muito de dizer para as pessoas, nós podemos ser aquilo que a gente quiser. Tudo que você quiser ser na sua vida, você pode alcançar. Agora, tudo tem o seu preço, né? Você precisa focar naquilo que você quer, naquilo que você acredita que é bom para você. Só que tem algo que é assim, a prosperidade e a ascensão e o reconhecimento do seu trabalho não pode ser só seu. Você precisa também fazer com que toda a sua egrégora ao seu redor também se funcione com aquilo. O que adianta eu ser uma chefe renomada no mundo e para Portugal ganhar prêmio e eu também não ajudar também a fomentar outras mulheres a alcançar também esse movimento, né? Então é por isso que a gente está aqui hoje no Júlio das Pretas, né? Desenvolvendo atividades, buscando criar políticas públicas. Sim, mas além da atividade na Casa Cala vai ter outras atividades? Então, esse mês é um mês que realmente pega fogo, né? Isso aqui já é uma atividade do Júlio das Pretas. Com certeza. Já é uma agenda do Júlio das Pretas. Já é uma agenda do Júlio das Pretas, já. Então, além desse meu trabalho de chefe de cozinha, de culinarista, de ativista, estou gerente de povos e comunidades tradicionais na gestão pública aqui de Camaçari, né? A mim foi uma missão, né, dada aí pelo nosso prefeito Arinaldo, e eu recebi essa missão, inclusive com muita coragem de assumir esse lugar e dizer assim, não, eu tenho capacidade de assumir isso e conseguir dar conta desse negócio. E quando a gente assume um papel, a gente tem que realmente buscar mecanismos para atuar naquele negócio, né? Eu já fazia tudo isso fora de gestão, mas eu falei, eu também preciso também contribuir para ter uma gestão realmente com a proposta que foi a proposta me dada, né? Que era também ter uma gestão pública, mesmo dentro de um partido de direita, mas que também tivesse essa preocupação de trabalhar a educação antirracista, de trabalhar políticas de promoção de igualdade racial. Então, eu achei isso muito importante a partir dessa gestão. E quando você coloca uma mulher preta de periferia num cargo desse de liderança que não é só uma reparação, é uma reparação histórica, mas também é uma oportunidade de a gente também mostrar que nós somos, sim, que em Camaçari tem, sim, pessoas capazes de poder estar levando todas essas políticas públicas para toda a sociedade do município. Então, para mim, não vou dizer que é fácil, porque Camaçari é muito grande, temos povos tradicionais dentro do município, que é onde eu
estou atuando, temos marisqueiras, pescadoras ribeirinhas, temos quilombola, temos indígenas, temos religião de matriz africana, temos mangabeiras aqui no município. Então, não é fácil, é uma população muito grande. Recentemente, agora no IBGE está saindo agora, estou esperando sair o resultado para ter essa dimensão, que a gente fez uma campanha muito forte para que as pessoas participassem e ela se autodeclarasse, né, a sua identidade étnica, né, porque muitas vezes tem um indígena que ele não é aldeado, mas ele tem a raiz indígena, e quando o licenciador ia na casa dele, aí ele não falava que ele é indígena, porque ele é urbano, mora em casa, mas isso não apaga a história, a memória e a raiz. É indígena, indígena. Né? Então, esse também é mais um processo histórico de porque para as pessoas índias, só é índio se morar dentro do mato, se estiver dentro do mato caçando javali, para ter alguma coisa. Pelo amor de Deus, hoje nós temos indígenas aí no Ministério da Cultura, né, de povos tradicionais, advogados, médicos, professores. Não deixou isso indígena. Entendeu? Então, e aí é um processo de reeducação para que as pessoas consigam se reconhecer dentro desse processo. Então, esse mês de Vidas Pretas, a gente tem uma programação muito grande dentro da sede, né, da Secretaria de Desenvolvimento Social, e aí vai ter todos os CRAs do município, palestras em parceria com a OAB, com mulheres pretas advogadas da OAB, que tem a Comissão de Promoção de Igualdade Racial da OAB, onde hoje a Andressa Arruda é a nossa presidente dessa comissão. O último ano passado, quem era presidente era aquele da doutora Claudiane. Ela teve aqui no podcast com a gente também. Ela é maravilhosa, muito gente boa. Muito maravilhosa, super receptiva. A Andressa também maravilhosa. Então, a gente fez essa parceria ano passado de sucesso, e esse ano a gente está repetindo novamente. Então, durante todo o mês, vamos estar rodando todos os CRAs do município, que é onde está o nosso público principal, que são mulheres que são beneficiadas, né? Mulheres que estão ali dentro do CRAS buscando o auxílio, buscando o apoio, buscando ajuda, né? Mulheres que estão em vulnerabilidade social. Então, essa mulher, essa ferida que está dentro dos CRAS, essas mulheres que estão ali passando por dificuldades, é que a gente quer estar, que é para poder a gente também ajudar essas mulheres a descobrir, seja no afroempreendedorismo, seja na cultura, seja na arte, essas mulheres conseguirem se enxergar, levar sua autoestima, para que elas possam saber que elas podem sim, né, crescer, procurar um curso, um trabalho para fazer dentro de todo esse contexto de história social e ver aquelas mulheres como referência, né, que a gente está levando para lá. Também, além disso, a gente vai ter um projeto que eu sou apaixonada, sabe? Até porque foi uma das minhas idealizações, não, mas eu acho que a gente também recebe umas canalizações espirituais dos nossos irmãos negros lá atrás, que estão lá também no plano espiritual, mandando energia, mandando mensagens. Recebe essa mensagem aí, Rose, pelo amor de Deus, pega essa força. E joga lá, porque a gente precisa de sair. E aí eu tive uma ideia assim, de criar um projeto, e aí eu tive apoio também de Bárbara Pereira. Bárbara, ela trabalha com a gente lá na sede, a gente conversa muito, né? Como é que a gente vai desenvolver projetos assim na gestão. E aí a gente desenvolveu um projeto Brincanderê, que é uma ferramenta de educação antirracista, onde a gente leva a educação antirracista para as escolas, através da brincadeira, do lúdico, né, do resgate da historicidade, da contação de história, porque a partir da educação as crianças começam a ter essa percepção dessa identidade étnica dentro do seio educacional e combater o racismo e o preconceito nas escolas, tendo ferramentas do lúdico, da brincadeira, porque aí as crianças elas conseguem ter mais dessa aceitação. Então, no dia 18, vamos fazer um intercâmbio cultural com alunos do município, da sede, com os alunos lá do Quilombo de Cordoaria, da comunidade quilombola de Cordoaria. Então, a gente vai contar a história da boneca Baiuni, que é a história das mulheres negras que viviam dentro dos navios negreiros, e muitas, inclusive, pariram dentro dos navios negreiros, que muitas vieram grávidas, às vezes tiveram seus filhos dentro dos navios precocemente, né? E aí, para os senhores não jogarem os bebês fora, né, do navio, dentro do mar,
elas cortavam na beira da saia o tecido dos seus vestidos e faziam bonecas para dar para as crianças brincarem. E muitas dessas conseguiram salvar seus filhos para eles não fazerem zoada, né? Para não ser os filhos não serem assassinados dentro do navio negreiro. Então a gente vai contar essas histórias meio que ludicamente, falando para contar a nossa realidade histórica. Vamos falar também das guerreiras, né, heroínas que ajudaram no de Julho, porque Camaçari esse ano entrou dentro aí, né, desse processo, né, do trajeto. Né, agradecer aí a toda a luta de Diego Porto, né? Trabalho maravilhoso, né, Diego? Exatamente, e ele lutou bravamente, né, como um guerreiro. Eu disse a ele que essa vitória que é a vitória dele, né? É um trabalho que ele disse a mim que é mais de quase 15 anos de pesquisa. Exatamente. Viajou para Portugal para poder pesquisar, né? E depois correu atrás dos órgãos públicos para poder mostrar que realmente a cidade que era verídico aquele trabalho que ele fez, que tinha veracidade naquilo que ele estava dizendo. E não só Camaçari, né? Não só Camaçari, né? Trouxe Dias Dávila, Gramado de São João, Lauro de Freitas, né? Então colocou todo mundo nessa rota aí. Então, é um homem negro. Eu acho que essa prefeitura deveria chamar Diego e aposentar ele, bicho. Dar um prêmio. Eu falo a verdade, eu defendo isso. Eu acho que elas deveriam juntar aí, eu não sei, Camaçari, eu não sei quem pode aí. Um patrocinador. Não sei, chamar, velho, você está aposentado porque é para vida. Colocou a cidade no cenário nacional, né? Uma coisa mundial, uma coisa importantíssima. Então, quando se falar na independência do Brasil, hoje vai ter que falar de Camaçari, de Dias Dávila, de Mar de São João. Então, eu acho que os caras deveriam não aposentar Diego, dar um prêmio da Papai, Deus está comparar com bicho, é verdade. E aí, aí já falaram essa história, inclusive o Diego também, dessa luta histórica, porque essa é uma história que não estava escrita nos livros e que hoje está sendo recontada. Então, nossas crianças precisam conhecer essa história, como tantas outras, né, dentro do cenário da história do nosso povo, que as crianças precisam conhecer. E para isso tem essa ferramenta, que se chama o Projeto Brincandeirê, que é uma ferramenta de educação antirracista, e a gente vai estar fazendo lá o quilômetro de cordoaria na Afroteca, que se chama Afroteca Muvuca, que é um projeto da ONG Viva a Vida, e está lá em cordoaria atuando na comunidade. Eu tenho o máximo prazer que foi eu que levei essa ONG do Quilombo para atuar lá na comunidade. E é isso, é muita história para contar. Deixa eu falar aqui, eu quero contar a história todo, não vai dar não. Em meio a esse turbilhão de coisas que você está fazendo, que você faz, também vou pegar aqui, com licença aqui. Fui para Portugal, ganhou aqui um prêmio de destaque, né? Imagine, mulher para a Europa, bicho, Portugal ganhar um prêmio. Conta um pouquinho a história desse prêmio para a gente, a experiência desse prêmio. Olha, é um prêmio maravilhoso. Mostra aqui mais óbvio aqui, para a galera poder sacar. Bacana, né? Bom demais, né? Eu não sei quem está mais orgulhosa, se é eu. Fiquei muito feliz por você. Fiquei muito feliz por você. Acho que é uma coisa importante. Olha, assim, eu ainda não caiu a ficha, sinceramente falando, sério? porque eu já fui e já voltei. Tem hora que eu fico assim. Portugal é bom mesmo, bicho. É lindo, beleza natural, incrível. É um país muito lindo, é um país próspero. Mas bem organizado. Não tanto quanto vendem assim, né? Mas o que eu achei assim, bem assim, forte ainda, é que na cabeça do português, que isso também é um processo histórico também, nós negros, imigrantes, nós somos serviçal deles, né? Os europeus pensam isso, né? Eles têm isso muito enraizado ainda. Só que assim, está acontecendo um processo muito forte de migração de brasileiros e de vários outros povos da África para a Europa, buscando, né, essa independência financeira. Porque, perceba, a gente está no Brasil em real. Em Portugal é em euros. Quase 6 vezes mais do que o nosso real aqui. Aí o cara vai para lá, trabalha 3 anos, junta o dinheiro e volta rico. E não vai sair rico, mas melhor de vida, né? Então, assim, e aí eu fui, quando eu recebi o convite, e aí eu preciso falar, né, dessa coisa de você ter pessoas e o universo que eu falei aqui, que conspira. Eu tinha participado do reality, né, do Self-Made Brasil,
E aí, Renatinho, da Bahia. Sim, o grande Renatinho da Bahia. Beijo, meu amigo. Te amo, viu? A gente também tem uma relação de amizade desde a época da casa da criança, né? A gente tem uma relação, assim, muito gostosa. Sou apaixonada pela mãe dele, eu sempre vou lá visitar. Ele foi minha aluna, bicho. Eu sou Renata foi minha aluna. eu sou apaixonada pelaquela família, né? Sou suspeita a falar da família de Renatinho. A gente tem uma relação. Ele já avô, já, tem filho. E aí, ele viu, né? Do que eu tinha participado do Céu dos Brasil e tal. E aí, quando um dia eu encontro com ele aqui em Camaçari, ele falou, amiga, eu estou indo receber um prêmio em Portugal que eu gostaria de lhe convidar para você também participar também. Não, ele falou, eu vou te indicar. Eu não sei se eles vão aceitar, mas eu vou mandar todo o seu material, tal, que você participou desse programa de TV, não sei o quê. Fique ligado aí que vibre aí que para ver se vai dar certo. Aí ele foi, mandou meu material e não é que aprovou. Olha, que negócio bom. Aí o pessoal me liga, vou fazer entrevista, mandar material, mandar meu nome, e tudo bem, beleza. Aí quando chegar na hora de realmente fechar para ir a data, aí eu perguntei, e aí, vocês dão uma passagem, não sei o quê? Aí a pessoa falou, não, né? A gente vai dar o prêmio, você vai poder vir aqui, a gente vai ter um jantar, né, um receptivo e tal, mas infelizmente a gente não arca, né, com a despesa de transporte. Eu falei, rapaz, como é que eu vou para Portugal sem R$1 no bolso, minha gente? É a realidade do povo preto brasileiro, viu, gente? De trabalho da mulher preta. Só que ninguém falou para o universo que estava mandando prêmio para Rose Braga, né? Eu falei, rapaz, eu não vou perder essa oportunidade, não. Eu tenho que ir buscar esse prêmio. Esse prêmio é meu, eu não vou deixar ele sair das minhas mãos, não. E aí comecei a me movimentar, comecei a falar com amigos, comecei a falar com pessoas, fiz rifa, mandei para Edivaldo Júnior. Engraçado que eu fiz a rifa, aí eu mandava para os amigos, né? Aí os amigos falavam assim, amiga, marca aí 2 números, 3 números, eu sim. Mas e aí? Eu disse, não, mas se ganhar o prêmio é seu. Se ganhar o prêmio é seu. E aí você vê como você realmente é uma referência para as pessoas. Porque muitas pessoas vibravam assim, amiga, você vai, viu? Você vai ter que pegar, vou pedir meu colega do trabalho para assinar também. Sabe, foi uma egrégora, assim, uma energia espiritual muito forte envolvida nesse processo para eu ir para Portugal. E aí, eu não vou falar nomes, porque senão eu posso esquecer alguém, mas quem me ajudou sabe, né, que foi assim, a importância de cada um para poder eu ir. E aí teve muitos amigos, assim, fundamental, a minha família. Eu também, assim, orgulhosa do meu esforço também, que eu não desisti. E eu foquei, foram 2 meses focada nesse processo de arrecadar dinheiro, comprar passagem, me organizar. E aí, aqui em Camaçari, né, eu um casal de amigos, são meus amigos de muitos anos, que inclusive eu sou o cupido deles, né, foi eu que fiz eles. Você juntou o casal. É Reinaldo Guimarães e Eliane de Jauá, que também são amigos de Renatinho. E eles moram lá em Portugal há 4 anos. Aí quando eu liguei, e eles sempre me convidam para ela. Foi meu chefe de cozinha no Vila Galé Marés, em Guarajuba. E aí, quando a gente se conheceu, a gente trabalhava lá no Vila Galé, quando inaugurou o Vila Galé em Guarajuba. Ele foi meu chefe de cozinha lá, Reinaldo Guimarães. E aí, MN era garçonete lá no hotel. Ele apaixonado por ela, queria namorar com ela, ela não queria namorar com ele. Aí você fez um bom negócio. Você é barriga. Aí os 2 casou. O que não dá certo com você tem que dar certo. Aí casaram, tiveram um filho lindo, tem 7 anos o menino, que é Caleb, meu sobrinho, que eu amo. E aí sempre Reinaldo, amiga, vem pra cá, amiga, porque você vai ganhar muito dinheiro, venha pra Portugal, sempre ele falava, né? E aí eu tinha cogitado até a possibilidade de ir, né, antes da pandemia, né? Eu tinha cogitado de ir. Rolou a pandemia, não rolou. Eu lembro de você ter conversado comigo mesmo, que estava pensando em ir para a Europa. Exatamente, Portugal, aí não rolou. Aí quando eu liguei para ele, amigo, já estou com o passaporte, já comprei passagem. Você vem mesmo, amigo? É o que você vem em outubro, que mês é? Eu disse, minha amiga, segunda-feira. Aí ele, e doutor, não acredito, você vem, eu já comprei a passagem.
Na próxima semana eu tô chegando aí em Portugal. E aí foi maravilhoso, o Reinaldo, a esposa dele, a filha de Reinaldo foi uma das minhas modelos na Parada Cultural lá no Burissatuba, que é Camila. E eu acho que nesse ano, se eu não me engano, você participou dessa Parada Cultural, que Camila foi a ganhadora. E hoje ela mora em Portugal, já fez vários trabalhos de moda, vive lá com o Reinaldo. Eu sei que eu participei um ano lá. Eu participei como eu fui jurado. Então foi nesse ano que você foi jurado. Esse ano? Que Camila ganhou em primeiro lugar. Então meu voto ajudou a construir uma modelo internacional. Vai coisa boa demais. E aí ela hoje vive lá em Portugal com eles, tal, vive lá, já fez alguns trabalhos também lá em Portugal. E aí eu fiquei lá com eles, na casa deles, morando na cidade de Barreiros, me hospedaram lá. E aí quando eu cheguei em Portugal, o Renatinho já estava lá. Ele já tinha ido, ele tinha uma turnê e tal. É um show. Tinha vários shows que ele estava fazendo lá em toda a Europa, tal, foi para vários países da Europa. E aí eu fui, quando eu cheguei lá em Montijo, na cidade de Montijo, para receber o prêmio, Renatinho já estava lá, foi até emocionante. Foi muito emocionante. Aí a gente ganhou o prêmio junto, eu e ele. Uma vitória, né, velho? Uma pessoa que sai de um bairro que é visto pela sociedade como um lugar ruim, pior, perigoso, e nasce em Portugal recebendo um prêmio. É assim. É um filme que passa na história, né, velho? Na vida, né, velho? Muito grande. Só que assim, eu ainda não tinha a grana para ir, não tinha pode passar nada, mas aí eu falei assim, olha, eu vou para Portugal, vou gastar dinheiro com passagem, eu tenho que aproveitar o máximo que eu puder. E aí comecei a mandar vários e-mails para vários ONGs, entidades, associações de apoio a imigrantes, a brasileiros. E aí tive duas respostas assim, muito boas, que foi a Casa do Brasil em Lisboa. E aí que fica no bairro Alto, lá em Lisboa, que é um dos bairros mais famosos lá de Lisboa, que parece muito com Pelourinho, a arquitetura do lugar, muito parecidíssimo com Pelourinho. E aí eu fui dar uma palestra lá, dentro da Casa do Brasil em Lisboa, sobre afroempreendedorismo para brasileiros e imigrantes. Que legal. Incrível. Uma semana antes de eu ter ido, tinha ido a irmã de Marielle Franco, a Aniele Franco, a né? Ministra, né? A ministra. E aí, na semana, quando eles me ligaram, confirmando, ela falou, olha, Não, na semana que eu já tinha confirmado por e-mail tudo que eu ia fazer a palestra e tal, aí na semana ela me ligou, olha, essa semana está recebendo aqui, recebemos a ministra, foi casa cheia e tal, então eu não tenho certeza se no dia da sua palestra a gente vai conseguir mobilizar muita gente e tal. Eu falei, olha, tranquilo, se tiver pelo menos uma pessoa, mesmo assim eu vou palestrar. Amigo, queira saber, não? Foi tanta gente que tiveram que fechar as portas porque não coube de gente. Porque primeiro eu fiz uma oficina de culinária africana, aí eu fiz brigadeiro de dendê, fiz acarajé, fiz um monte de coisa. O pessoal foi mais cedo para essa oficina. Aí o boca a boca começou a avisar e a galera começou a sair dos trabalhos, imigrantes, muitos africanos, muita gente de Guiné-Bissau, de Moçambique, que vive lá, muitos brasileiros. Quando o povo ficou sabendo que tinha acarajé, que tinha brigadeiro de dendê, que eu tinha levado dendê aqui, levei o dendê de Salão de Voz, culinária de terreiro, feito na Vila Pinhão Manso, no Pilão. Rapaz, o povo ficou doido. Lotou de um jeito que não coube mais de gente. Teve gente que ficou lá de fora que não teve como entrar, se surpreenderam. E a palestra foi assim, incrível, fiquei muito feliz. Quem quiser ver essa palestra, está lá no Instagram da Casa do Brasil em Lisboa, pode procurar lá que vocês vão encontrar. E depois também fui convidada para dar uma oficina de culinária afro-indígena na cidade de Sintra, onde tem aqueles castelos famosos que Ronaldinho casou. Sim. Fui lá em Sintra, que fica mais ou menos 2 horas de Portugal, de Lisboa. E eu fui dar uma oficina de culinária afro-indígena no terreiro de Candomblé, de raiz Angola, lá em Sintra. E também foi maravilhoso. A gente fez ao vivo, transmitiu ao vivo, tanto para os convidados que estavam lá fazendo com a gente, quanto também para o público, né, da casa. Aí fui conhecer Fátima, fui conhecer Belém, aonde saiu as caravelas. Sim. Né, de Pedro Álvares Cabral, para vir invadir o nosso país, né?
E aí eu fui lá no marco histórico, onde saiu as caravelas. Eu senti uma emoção tão forte ali, sabe? Quando eu cheguei naquele lugar. Fui conhecer o pastorzinho de Belém. E foi assim, foi incrível, foi incrível, incrível, incrível. E o mais incrível é saber que, de algum jeito, o universo ele se arranjou, ele se organizou e ele foi colocando as pessoas assim, que foram me No seu ajudando caminho, no meu né? caminho, e eu fui para Portugal, recebi esse prêmio. Quero agradecer a Renato da Bahia por ter me indicado, né? E ele também que o caminho, a trajetória de vida dele também é de muita luz. É um grande artista da nossa cidade, Vai. uma Um cara referência muito gente boa, muito simples. muito maravilhoso. Qual, Sou qual muito é, grata. qual é qual a importância, né, da família, das mulheres da sua família, para você, assim, na sua trajetória, na sua vida? Qual a importância dessas pessoas para você? Assim? É referência. A importância não só assim, o amor, né, da afetividade, desse DNA cósmico, né, do sangue, do seio familiar das mulheres da minha família. Mas é aprendizado, porque eu aprendo desde a minha avó, que nasceu, foi a minha netinha de 7 anos, da minha sobrinha, das minhas irmãs. A gente é uma família assim, às vezes a gente não está o tempo todo junto, porque muita correria, né, mas é aquela família assim, que se sentir uma dor na unha, todo mundo está colado. E quem é doido de falar mal de Ave Maria, a gente pode brigar entre a gente, mas a gente é muito defensor do outro, né? A gente tem essa particularidade assim, muito forte. E as mulheres em si é algo muito realmente marcante nesse lugar de aprendizado. O que eu sou hoje, eu aprendi fazendo. Eu acho que as mulheres também na família têm um papel muito importante na formação. Muito mais do que os homens, minhas tias, minha mãe, minha avó. As mulheres realmente assim, têm um papel muito marcante. Você está feliz com a sua trajetória, com a vida que você constrói? Está satisfeita? Eu ainda quero conquistar muitas coisas mais, né? Aí a palavra satisfeita aqui ainda está no meio. Está no meio, né? Ainda tem um rio ainda para percorrer. Não, ainda tem muita coisa ainda para fazer só para mim, para todo o contexto da sociedade. Essa luta minha, assim, do empoderamento é o que eu assumi esse papel para mim. Esse lugar eu quero estar com ele, né? E aí eu tenho feito muitas coisas, assim, as pessoas me perguntam assim, rapaz, você faz tanta coisa, você está aqui, você está ali, você está fazendo tanta Também coisa. acho que você faz muita coisa, mas muita é bom. coisa. Você não cansa, não. É aquilo que eu falei. Quando eu assumi esse lugar, esse papel, eu cansa. Eu sou matéria, né? Lógico que cansa. Mas eu faço assim com muita tranquilidade e, de alguma forma, a mente da gente vai se expandindo e você vai conseguindo equilibrar. Dar conta da família, eu vou separando, né? Hoje eu vou ficar com minha netinha, eu vou ficar com minha mãe, hoje eu vou passar a manhã inteira com minha mãe, eu vou passar a tarde toda com minha netinha, com minhas filhas. Vou me dividindo para poder dar conta, né, de fazer tantas coisas, porque a gente tem pressa. A gente não pode perder tempo mais. A gente tem pressa realmente de agarrar todas as oportunidades, fazer com que essa história de luta realmente se fortaleça para que a gente possa realmente cumprir o propósito. Né? Então, toda essa missão. Esse mês a gente vai fazer o Festival Tatu Dodara, que também foi uma idealização nossa, de fazer com que a mulher ela se veja no protagonismo feminino, no movimento afrocentrado. Né? Então, a gente está sempre falando de desigualdades, da mulher que está passando por violência. A gente nunca vai deixar de falar disso porque é uma luta constante. O combate à violência, ao sexismo, ao machismo, é uma luta constante. Mas a gente também precisa colocar em ascensão as mulheres potentes que temos e que servem de referência, né? Então, a gente está trazendo Tatu Dodara, que é para dizer que está tudo Dodara, está tudo maravilhoso. Eu sou maravilhosa mesmo, como você falou, sou gostosa mesmo. Eu sou uma mulher forte, potente, inteligente, intelectual. Então, é nessa mulher que a gente também precisa mostrar para a sociedade
porque a gente está, sim, na luta constante de combate às várias desigualdades das mulheres, mas a gente precisa mostrar para as mulheres que estão lá, naquele lugar, que ela pode se transformar numa mulher potente. Entendeu? Então, é esse lugar que a gente pensou e idealizou o Tatu Odara. E aí a gente está com 2 guarda-chuvas, que é o Instituto de Conexão Feminina, idealizado aí pela minha querida Ana Gomes, onde está à frente aí como presidente a nossa querida Cíntia Neves. Também tem uma outra frente de Movimento Social de Mulheres, que também é um dos nossos guarda-chuvas para esse projeto, que é o Núcleo de Mulheres Empreendedoras, através de Celinha, de Célia Santos, que também é outra mulher que sou apaixonada, é uma mulher incrível nessa cidade. E tem também assim, a gente se deu as mãos para coordenar esse projeto, que foi eu e Carla Calazans, que é outra mulher incrível, que eu não sei se já esteve aqui, mas você precisa trazer Carla aqui. É uma potência de mulher preta, né, empresária, maquiadora, influenciadora digital, uma mulher que está sempre aí empoderando mulheres através da beleza, né? E aí eu juntei com Carla, e a gente está coordenando esse projeto. De antemão, eu posso até fazer um merchan aqui, vai ser lá no Boulevard, dia 29, dia inteiro de palestras, oficinas, workshops, podcasts, só para mulheres odárias do município de Camaçari. Então, você aí, mulherada, mulher preta dessa cidade de Camaçari, todas vocês são convidadas no dia 29 de julho. Todos os caminhos levam para o Shopping Boulevard e a gente vai estar lá fomentando o afroempreendedorismo, fomentando a mulher preta dessa cidade, fomentando as mulheres potentes, afrocentradas de Camaçari, de toda a região. Bacana. O que Rose Braga, hoje mãe, produtora, cozinheira internacional, com prêmio internacional, o que essa mulher poderosa, empoderada, diria para jovem Rose, estudante do município que sofreu racismo na escola? Ah, que negócio profundo. O que você dizia para aquela? O que você diria hoje para aquela criança? Você vai conseguir. Você vai vencer. Não chore. É isso que você vai respira. Bacana, né? Profundo isso. Quando eu vejo nos podcasts as pessoas falando isso, eu sabia que vinha assim para dentro, assim, essa a gente precisa fazer esse exercício também, né, com a gente. A gente precisa fazer esses exercícios de a gente se colocar lá atrás, assim, de tudo que já passou e curar aquela dor, aquela ferida daquela criança ferida, né? Por isso que muitas vezes a gente não consegue, ficam traumas no caminho, no nosso inconsciente, porque a gente não teve um colo naquele momento, daquele trauma, daquela dor, para curar aquela ferida, né? Daquela angústia, daquela tristeza que o racismo provoca, né? Na vida da gente. E realmente, assim, eu me dei esse colo olhando para o espelho e dizendo, isso vai passar, você vai vencer, você vai superar. Você vai conseguir. Você vai conseguir. E hoje, você me perguntando, eu me vi, eu dizendo isso para mim, olhando para o espelho quando eu tinha 10 anos de idade. Quando eu participasse. Você conseguiu, né? Muito obrigado, Rose. Que alegria estar conversando com você aqui. Ai, que delícia, que gente. Papo maravilhoso, que papo maravilhoso, que papo maravilhoso, maravilhoso demais. Fique à vontade, você tem essa câmera aí para você mandar um recado para quem você quiser. A câmera, o estúdio, o microfone aqui, a casa é toda sua. Olha, eu estou muito feliz, muito mesmo, assim, foi muito gostoso estar aqui, que lugar gostoso. Você está no espaço onde você se sente, onde você se vê, onde você se enxerga, né? Você está aqui no espaço desse maravilhoso, desse programa de muita prosperidade, de muita luz, né? Que é o Nós Podcast, né? Desse amigo maravilhoso, sou apaixonada. Muito respeito, é uma paixão mesmo de irmandade. E a gente tem uma referência de a gente poder se enxergar, se olhar e se ver dentro desse contexto, né, de tantas desigualdades que a gente passa na nossa sociedade.
você vê um homem preto à frente de um projeto tão bonito como esse, e eu podendo estar aqui hoje falando da minha história, falando do meu trabalho, e podendo ajudar com que tantas pessoas possam se reconhecer nesse contexto e poder também participar dessa luta constante dentro da história. Então, para mim, é uma honra estar aqui, amigo. Gratiluz. Pode me chamar quando quiser. Estava ansiosa para vir, falar a verdade. Encontrei com ele na rua, falei, que dia que eu vou naquele negócio lá? Quero ir, viu? A gente está esperando novamente. Acho que o momento foi hoje mesmo. Acho que o universo conspirou para que fosse hoje. Eu falei a você que ele é assim. E foi realmente maravilhoso. Muito obrigado, Rose. Obrigado a todos vocês que acompanham a gente. E até o próximo episódio. Valeu. Aqui é política, história, é emoção. E aí, durou uma hora e... É nóis. E aí, como é que tá a fala da sua amiga? De quem? Você? Sim.